Pós, Paulo Henriques Brito. Antes era mais fácil. Sim, porque era mais difícil. Havia mais em jogo e o tempo todo se jogava a vera. Precisamente mais difícil, logo mais fácil. Porque sempre se sabia de que lado se estava. Havia lados, então. E a certeza de que algum dia tudo teria um significado. E nós seríamos os responsáveis por dar nomes aos bois. Havia bois a nomear, então. Coisas palpáveis, tudo teria solução depois. Chegou o tempo de depois? Digamos que sim. E, no entanto, os nomes dados não foram nem um só os que sonhamos. Talvez porque sonhássemos errado, talvez porque, enquanto alguns se davam ao luxo de sonhar, outros, insones, imunes, implacáveis, se entregavam à tarefa prosaica de dar nomes sem antes o sonhar. E dia feito, agora tudo é fácil, e por isso difícil. Não, a coisa não tem jeito. Nem nunca teve, aliás, desde o início. Paulo Henriques Brito, poeta, tradutor e professor de literatura. Faz parte da geração da literatura brasileira contemporânea e estreou no início dos anos 1980 com a Liturgia da Matéria. Suas produções têm influências do poeta brasileiro Manuel Bandeira e do português Fernando Pessoa. As obras desse autor são compostas de uma linguagem simples, coloquial, baseada nas reinvenções das formas tradicionais. Além disso, seus temas se notabilizam pelo poder de síntese e o trabalho geométrico com as palavras, tratando quase sempre de aspectos metalinguísticos e existenciais. No caso do poema Pós, a temática apresentada é sobre o aspecto existencial, dando sentido à realidade, à sua vida e como a vida do ser humano é tão imprevisível que mesmo com planos e metas, as coisas vão em contramão. Ademais, nesse poema ainda está presente a síntese e a geometria das palavras que consistem na linguagem direta e objetiva, mas com o jogo das palavras. Para a análise de qualquer obra literária, é de certa importância a contextualização histórica dessa arte. Nos estudos de teoria da poesia, aprendemos sobre um dos conceitos notáveis de Barthes, a morte do autor. Barthes defende a ideia de que o autor deve ser completamente dissociado de seu texto, que a sua biografia não deve ser importante ao analisar sua obra e que o escritor não tem um passado, porque este nasce junto com a sua escrita. A morte do autor é o nascimento do leitor. Entretanto, tornar o contexto histórico um elemento a ser estudado ao analisar um texto não se trata de investigar a vida pessoal de quem o escreveu, a fim de utilizá-la como apoio paralelo ao texto, fazendo deste um mero eco dos eventos reais que lhes foram contemporâneos. Falar sobre o contexto histórico é estudar as circunstâncias nas quais a obra nasceu e situá-la em um tempo e espaço que não necessariamente interferem em suas inúmeras interpretações possíveis. 2012 foi o ano do fim do mundo. Era o que acreditavam várias pessoas, visto que este era o último ano registrado pelo calendário maia. Mas, apesar dessa superstição, que originou até um filme, o ano contou com diversos avanços políticos no Brasil. As cotas foram aprovadas para o ensino superior, o projeto Ficha Limpa começou a valer e, pela primeira vez na história, uma mulher assumiu um dos maiores cargos da Marinha Brasileira. Parece assustador ler que antes era mais fácil, logo no primeiro verso. Porém, não é possível afirmar nenhum caráter nostálgico nessa frase, visto que, ao decorrer do poema, o autor explica melhor o seu ponto, criando uma roda de contradição e nos mostrando que o fácil era, na verdade, o simples, o ingênuo, o ignorante. Com tanto desenvolvimento em jogo, o saudosismo passado parece realmente absurdo. Mas, ao fim do poema, entendemos que o que Brito expressa é muito menos parecido com o tradicionalismo e muito mais parecido com o que o John Lennon diria: viver é fácil de olhos fechados, sem entender nada do que vê. Sobre o contexto dentro do livro. O poema Pós é o penúltimo poema do livro Formas do Nada, de 2012. O uso da ironia e do pessimismo permeiam toda a obra, e nesse poema em particular,
É possível notar que a esperança na busca de um sentido para o mundo acaba cedendo lugar ao niilismo, que dá a tônica não só do poema, como de toda a obra. É interessante observar que nas duas últimas estrofes do penúltimo poema, ou seja, quase no finalzinho do livro, o eu lírico dissesse ao leitor que todo o esforço feito através da construção poética realizada até então não tivesse levado a nada. Essa relação também pode ser observada no título do poema. A palavra pós indica a noção de posteridade, do que vem depois no tempo e no espaço. Ela reflete como se todo o caminho percorrido pelo leitor, apesar de em algum momento ter havido alguma esperança no depois, no futuro, eles chegassem à conclusão de que não tivesse levado a lugar nenhum, que tudo permanece sem jeito e sem esperanças, como no início. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as ideias do poema. O poema Pós, do Paulo Henriques de Brito, é construído com uma temática em que os tempos entram em conflito e como as expectativas construídas no passado são quebradas. Nesse caso, essas ideias são apresentadas a partir de estratégias intencionais do autor que enfatizam essa decepção ao se comparar à idealização do passado e à realidade em si. Além disso, com as antíteses, a sequência de zigue-zagues presentes no poema, elas simbolizam uma ida e volta ao passado, explorando a ideia de fatos sobre o mundo, o cotidiano de incertezas e indecisões da vida, que são um ciclo vicioso que demonstram fatos que não mudam e que se repetem. A gente percebe que o eu lírico parece lançar um olhar comparativo entre passado e presente. E ele evoca ao leitor imagens antitéticas entre esses dois momentos. Essas antíteses, elas ficam claras logo no início do poema pelo uso do antes versus o agora e do fácil versus o difícil. Porém, esse ir e vir comparativo entre passado e presente não se dá de forma suave, muito pelo contrário, ela se dá de forma disruptiva. E a própria estrutura do poema, com frases cortadas e interrompidas no final do verso, contribui para formar essa imagem de quebra de expectativa entre o antes, um tempo em que havia sonhos e esperanças, e o depois, o tempo no qual esses sonhos e essas esperanças não se concretizaram. E aí, ao utilizar essas antíteses claras e romper a estrutura formal do poema, o eu lírico reforça o caráter nihilista no qual ele enxerga o agora e encerra o poema dessa forma. O poema é composto por 6 estrofes, de 4 versos cada, sendo os versos, em sua grande maioria, decassílabos, com exceção dos últimos versos de cada estrofe, que variam entre 8, 9, 10 e 11 sílabas poéticas. Devido a essa variação, podemos classificar o poema como heterométrico, ou seja, possui versos de diferentes métricas dentro de sua composição. As rimas, por sua vez, acontecem sempre no primeiro com o terceiro verso e no segundo com o quarto verso, sendo este estilo classificado como rima alternada ou rima cruzada. Seu ritmo é lento, como se simbolizasse uma ida e volta ao passado. E através das frases interrompidas pela quebra de versos, há também uma pausa entre o início e o fim de cada uma delas, gerando uma espécie de intervalo no meio do verso que dificulta sua fluidez. Por se tratar de uma temática onde o passado, presente e futuro entram em questionamento, assim como as expectativas que haviam antes para o agora e como estas foram quebradas, pode-se especular que essa interrupção, junto às métricas de cada último verso das estrofes serem as únicas distoantes do resto do poema, tenham sido ferramentas intencionais do autor para enfatizar essa decepção expressa ao se comparar à idealização. É possível analisar também o curioso fato do último verso da primeira estrofe e o último verso da última estrofe serem os únicos com 11 sílabas poéticas. Os 2 versos finais do poema, não, a coisa não tem jeito, nem nunca teve, aliás, desde o início, apresentam um ciclo vicioso, uma ideia de que as coisas não mudam e sempre se repetem. O conceito da desesperança não é mostrado apenas pelas palavras em si, mas pela forma com que o autor decidiu posicioná-las,
ecoando os endecassílabos na primeira e última estrofe, o começo e o fim conversando entre si, e terminando o poema com a palavra início, expressando essa contradição. Desde o título, Formas do Nada não deixa dúvida sobre o jeito de Paulo Henriques de Brito praticar a poesia. O som aberto e incisivo dos as e a batida firme e séria do ritmo anunciam a pegada combativa de quem não está para contemplações ou devaneios. Com uma poética que se caracteriza pela construção, pela ironia e pelo jogo entre a linguagem do cotidiano e sofisticação intelectual, Formas do Nada exprime o confronto perfeitamente incomplacente de um homem com o seu entendimento. No que concerne à forma e o conteúdo do poema Pós, a poesia de Paulo Henriques de Brito tem como traço comum a constância das formas, flertando com formas fixas. Brito altera-lhes a tônica e a estrutura, sofisticado em seu uso da rima e da métrica. O poeta faz exercícios para melhor explorar a forma clássica. Antes era mais fácil, sim, porque era, e o tempo todo se jogava a vera. Mais fácil, porque sempre se sabia. Então, e a certeza de que algum dia, e nós seríamos os responsáveis, a nomear então coisas palpáveis. Chegou o tempo de depois, digamos, não foram nenhum só os que sonhamos. A inteligência busca o sentido das coisas e quase teme não encontrar nenhum. Quase, porque o temor se transforma em força e desafio diante do ilimitado. O poeta, que se vê frágil e irredutível, trata de organizar o mundo com sua voz, com a qual captura o que talvez viva na sensação de vazio. O poema Pós é permeado pelo humor irônico de quem quase não se permite ter esperança, que opera uma prestidigitação impecável e engana o leitor, produzindo vida palpável e sonora. Brito explora tanto a expressão coloquial quanto a matéria do cotidiano. Nessas ocasiões, numa reflexão sobre o fazer poético do presente e do passado, o poeta dialoga, retoma ou ressignifica questões colocadas por seus antecessores. Ao observar essa relação com a tradição, traçando quase sempre aspectos de natureza metalinguística e existencial.